Pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar quais são as grandezas que estão envolvidas aqui neste cenário. Aqui nesse caso nós temos então uma regra de 3 composta e é composta exatamente porque nós temos mais que duas grandezas, tá certo? Então nós vamos aqui identificar quais são elas e posteriormente nós vamos então resolver essa questão. Nós temos aqui então dois atendentes, tá? Então dois atendentes atendem 32 clientes, então vou colocar aqui 32 clientes em 2 horas. Observem, pessoal, que 2 horas, para facilitar então a resolução dessa questão, nós vamos transformar 2 horas no caso é 2 horas e 40 minutos, tá? Então nós vamos transformar isso tudo em minutos. E nesse caso, 2 horas, cada hora é 60 minutos, 60 vezes 2, 120 e mais 40, então nós temos 160 minutos, tá bom? E depois a gente, quando concluir, a gente volta e transforma o resultado em horas também. Tá certo? Então, pessoal, aqui ó, na primeira parte nós temos atendente, deixa eu colocar aqui, AT de atendente, 32 é cliente, tá bom? E no caso 160 é o tempo, que nesse caso é representado em minutos. Agora, pessoal, vejam só, a questão quer saber aqui, ó, 3 atendentes, então fica nesta coluna, atenderão 60 clientes em... Nesse caso, ele quer saber em quanto tempo, e aí eu coloco X aqui porque nós não sabemos qual é esse tempo e é exatamente o que nós estamos buscando, tá certo? Pessoal, se vocês já estiverem gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também já se inscreva aqui no canal. Pessoal, o próximo passo aqui é identificar, no caso, as grandezas atendentes e clientes, tá? Nós vamos verificar em relação ao tempo. E para saber se essas grandezas elas se relacionam entre si de uma maneira direta ou inversamente proporcional, tá certo? Então eu vou pegar aqui ó, atendentes e vejam só como que eu faço essa relação, essa comparação. Atendentes, então eu tenho aqui ó, 160 minutos. Se eu aumentar o tempo, tá? Atendendo aí a mesma quantidade de clientes. Se eu aumentar o tempo, eu preciso de mais ou menos atendente. Pessoal, vejam só, se eu aumento esse tempo, é claro que eu vou diminuir o número de atendente. E se eu, no caso, diminuir o tempo, eu vou precisar de mais atendentes. Observem que quando eu aumento o tempo, eu diminuo a quantidade de atendentes. E se eu, no caso, diminuir o tempo, eu vou ter que aumentar o número de atendentes. Ou seja, no caso, quando o tempo diminui, atendentes aumentam. E quando o tempo aumenta, atendentes diminuem. Então, nesse caso, nós temos uma grandeza que está relacionada inversamente, tá? Então, eu preciso inverter a grandeza atendente. Então, vai ficar aqui, ó, 3, nesse caso, sobre 2, tá? Simplesmente assim, ó. Tá travando aqui um pouco? Isso, pronto. Agora, pessoal, eu vou analisar, então, clientes em relação ao tempo. Eu tenho aqui 160 minutos. Se eu, pessoal, aumentar o tempo, por exemplo, para 200, é claro que eu vou aumentar o número de clientes atendidos, tá? Se eu diminuir o tempo, eu também vou diminuir a quantidade de clientes atendidos. Então, pessoal, nesse caso, as grandezas estão relacionadas entre si de uma maneira diretamente proporcional, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então, nesse caso, basta simplesmente repetir aqui, tá? Então, aqui já vai ter uma multiplicação. Então, 32, 60, ok? E aí, no caso, já vou igualar aqui, ó, 160x, tá certo? Agora, pessoal, eu posso simplificar esse 3 com o 60 e o 2 com o 32. Então, vai ficar assim, ó, o 3 com o 60 vai ficar 1, ok? O 2 aqui ó, com o 32 vai ficar 1 também, certo? E o 32 aqui, nesse caso eu fiz uma divisão, tá, pessoal? 32 com 2, então daqui dá 16.
E o 3 com 60, nesse caso foi uma divisão, tá? De 3 por 3 e 60 também por 3. E nesse caso dá 20, tá bom? Dê uma pausa no vídeo aí para vocês entenderem então o que eu fiz aqui, tá certo? Vou repetir aqui então 160x, ok? Agora, pessoal, claro, isso aqui ó, já está fora, né? Então nós temos, na verdade, 16 sobre 20, que é igual a 160 sobre x. Nesse caso agora, pessoal, multiplica cruzado, tá bom? Então nós vamos ter aqui ó, 16x, certo? 16x, que é igual a 20 vezes 160. Trazendo aqui para cima, aqui, ó, deixa eu até passar um traço aqui, tá? Então nós vamos agora passar o 16 para o segundo membro. Por enquanto não precisa multiplicar não, tá? Deixa aqui, ó. Então x é igual a 20 vezes 160 e o 20 passa dividindo, tá? No caso 16, desculpa. 16. Agora, pessoal, basta simplesmente ó, simplificar esse com esse. Então nós vamos ter assim, ó, x é igual a 20, 160 dividido por 16 é 10, tá bom? E x, basta multiplicar, é igual 20 vezes 10, 200. Olha só, 200 minutos, tá? Transformando, pessoal, 200 minutos em horas, nós temos aqui, ó, 3 vezes 6, no caso vai dar 180, tá? Porque 6 que eu estou colocando aqui é 60, tá, pessoal? Então, 3 vezes 60 daria 180 minutos, não é isso? Então, nós temos 180 minutos e sobrou, então, 20 minutos para completar os 200. Então, nós temos aqui, então, 3 horas, certo? E 20 minutos. Ou seja, alternativa D é a resposta correta da nossa questão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço, deixe o seu like. Se você não for inscrito aqui neste canal, então já se inscreva, ative o sino das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.